Oi, meu nome é Virgínia Madureira, eu sou nutricionista, especialista em emagrecimento e trabalho o emagrecimento voltado para as estratégias low carb. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o jejum intermitente. Jejum é um dos temas mais polêmicos no mundo da nutrição. Mas o que é o jejum? O jejum, na verdade, é o ato de não comer, é o oposto de estar alimentado. E o jejum pode ter diversos objetivos. Pode ser um jejum religioso, cultural ou um jejum metabólico, que é um jejum voltado mesmo para dar aí um up no processo de emagrecimento. Normalmente, o jejum intermitente é um ato voluntário. Você não come porque não quer. O ponto é por que jejuar? Por que hoje se fala tanto em jejum intermitente? Alguns, como eu falei, fazem o jejum intermitente por questões religiosas, né, para se purificar. Outros, para tratamento de doenças. Desde a antiguidade, o jejum já era utilizado como uma forma terapêutica de tratar diversas doenças. E hoje a gente usa o jejum para tratar a resistência à insulina e também a obesidade. E quais seriam os benefícios, né, desse jejum? O que a gente sabe hoje do ponto de vista científico que o jejum vai estar auxiliando nesse nosso processo de emagrecimento? Então, o que se sabe hoje, o que os estudos nos mostram, é que durante o jejum ocorre uma diminuição considerável dos níveis de insulina, e a insulina é um hormônio que está diretamente associado ao processo de ganho de peso, porque além dela reter lá no tecido adiposo a gordura, ela ainda acumula excesso de carboidrato, excesso de glicose lá no tecido adiposo como forma de gordura. Então, os níveis baixos de insulina acontecem no jejum e isso favorece o processo de emagrecimento. Porém, se após esse seu período de jejum você compensar comendo uma quantidade muito grande de comida, seja tanto ruim, tanto na quantidade quanto na qualidade, você não vai ter benefícios nenhum em relação às suas horas de jejum. O que você vai comer depois talvez seja tão importante ou mais importante até do que o tempo que você consegue ficar em jejum. Porque não adianta nada você ficar 16, 18, 20 horas de jejum se após o seu jejum você se encher de alimentos industrializados, ultraprocessados, frituras, gorduras ruins. Você vai ter colocado esse tempo de jejum que você ficou por água abaixo. Então, o fato de você ficar em jejum não significa que você vai emagrecer. O que você vai comer depois do jejum, ou seja, no seu estado alimentado, na sua janela alimentar, é tão decisivo ou mais decisivo ainda no seu processo de emagrecimento do que o tempo que você permaneceu jejuando. E isso é muito importante. Então, existem alguns protocolos de jejuns que são utilizados para fazer com que o nosso corpo tenha uma maior flexibilidade metabólica e com isso passe a utilizar mais a gordura armazenada como fonte de energia, ao invés de estar utilizando a glicose. Então existem vários protocolos, eu vou passar alguns aqui para que vocês tenham uma noção. Então o primeiro protocolo utilizado é um protocolo onde a gente faz 14 horas de jejum, é o chamado protocolo 14 por 10. Você faz 14 horas de jejum e tem uma janela alimentar aí de 10 horas onde você pode estar fazendo as refeições. Então, vou dar um exemplo. Então, vamos imaginar aí, você pula o café da manhã, almoça lá em torno aí de meio-dia e meia, 1 hora, pode fazer um lanchinho proteico no intervalo da tarde e vai jantar em torno das 22 horas, ou seja, às 10 horas da noite. No dia seguinte, pula o café da manhã. Então, você vai ter aí das 22 horas, né, até em torno aí de meio-dia e meio, um intervalo aí de 14 horas em jejum. Esse é um dos protocolos mais utilizados, porque a maioria das pessoas, elas preferem pular o café da manhã do que pular, por exemplo, o jantar. Porque dormir com fome às vezes é desconfortável, à noite a gente está mais ocioso, então é mais difícil pular o jantar. Normalmente o café da manhã a gente pula e vai fazer as tarefas do dia, vai trabalhar, vai fazer, enfim, as suas atividades, e aí é mais fácil suportar ficar sem se alimentar durante o período da manhã do que à noite. Seguindo, a gente tem então o outro protocolo,
que é o protocolo 16 por 8. Então, nesse caso, é mais ou menos a mesma coisa, porém a gente anteciparia o jantar um pouquinho. Então, ao invés de fazer o jantar às 22, passa a fazer o jantar às 20, pula o café da manhã, almoça normalmente em torno aí de meio-dia, meio-dia e meio, faz um lanche proteico, né, no intervalo aí da tarde e novamente jantaria às 20 horas, ficando em jejum das 20 da noite, né, das 20 horas, obviamente, até meio-dia, meio-dia e meio, 1 hora, dependendo do horário aí do seu almoço, dando aí em torno de 16 horas de jejum com essa janela alimentar de 8 horas. Seguindo, temos o protocolo 3, onde aí você já vai fazer um jejum de 18 horas com 6 horas de intervalo de alimentação. Aí, nesse caso, o jantar já é bem mais cedo, em torno das 18 horas. Aí você, a partir das 18, começa a jejuar, pula novamente o café da manhã e faz o seu almoço em torno aí de meio-dia. Então, nesse caso, já entraria só o almoço e o jantar. Pode ser que a pessoa não consiga ficar do almoço até o jantar sem comer nada e faça um pequeno lanche proteico aí no meio da tarde, mas não é muito usual. Então, normalmente é um almoço com bastante proteína e depois um jantar também bastante proteico e ficaria esse intervalo aí das 18 até meio-dia sem se alimentar. Então, esses 3 protocolos são os protocolos mais simples, né, de fazer jejum aí de 14 até 18 horas em jejum. Podem ser feitos 2, 3, 4 vezes na semana, não tem problema, o nosso corpo é adaptado para esse tipo de jejum. Veja bem, nós evoluímos a partir disso, os nossos antepassados faziam aí naturalmente, né, 18 horas de jejum, 14 horas de jejum, não tinha nenhum efeito colateral. Nós temos reserva, né, energética para poder estar utilizando durante esses períodos em jejum. Normalmente não trazem nenhum tipo de efeito colateral, né, podem ser feitos com tranquilidade. E aí temos os protocolos mais avançados. Então temos aí os jejuns de 24 horas, onde você só faz uma refeição ao dia, né, por exemplo, só janta, passa a noite toda, o dia todo e depois só vai jantar novamente, né? Ou só almoça, passa o resto do dia sem comer nada, jejuando, dorme, acorda e depois só vai fazer a refeição novamente no almoço. Temos os protocolos de 36 horas, 48 horas, mas já são, como eu falei, protocolos mais avançados. Para o emagrecimento não há tanta necessidade assim, dá pra gente conseguir bons resultados metabólicos, né? Dar um upzinho aí no metabolismo com protocolos de jejum de 16, 18 horas, conseguindo os mesmos benefícios, né, desses jejuns mais prolongados. Agora é interessante também que os estudos hoje nos mostram que esses mesmos benefícios metabólicos para a perda de peso, eles são conseguidos com uma dieta cetogênica, com uma dieta bastante restrita, né, em carboidratos. Então, se você não se sente bem fazendo jejum, não se adapta bem a ele, dá para você conseguir os mesmos benefícios intercalando aí uma low carb com uma very low carb, ou seja, a low carb um pouco mais abrangente, com um pouco mais de flexibilidade, intercalando ela com essa dieta cetogênica bem mais restritiva, né, em carboidrato. Agora, é essencial durante o jejum se manter hidratado, porque durante o período de jejum nós tendemos a eliminar uma maior quantidade de líquido através da urina e de sódio também. Então pode acontecer de ter uma sensação de mal-estar, dor de cabeça, às vezes um pouco de tontura. Então é muito importante durante o seu processo de jejum que você beba bastante água. Se necessário, pode colocar também uma pitadinha, um pouquinho de sal embaixo da língua para repor esse sódio que é eliminado, né, na urina durante o processo de jejum, porque isso ameniza bastante esses sintomas. Além disso, aquela sensação de fome, ela é muito comum também no período de jejum, principalmente para quem está iniciando esse processo de jejum. Mas é uma sensação que vem e vai, ela vem em ondas. Então, às vezes, durante esse estágio onde ela está vindo, aquela sensação vem aumentando, talvez tomar um café ou um chá ajuda bastante também, né? É importante que seja sem açúcar, óbvio, né? E se conseguir, se for agradável para você, que seja também sem adoçantes. Então, tomar um café,
e tomar chá, principalmente o chá verde, ajuda bastante a diminuir um pouco essa sensação de fome. Mas se ainda assim para você fazer jejum não é algo prazeroso, não te deixa mais disponível, mais energizado, mais concentrado, se isso para você não traz nenhum benefício, não tem sentido você fazer jejum, né? Sendo que jejum não é o jejum que vai fazer você emagrecer. O que faz você emagrecer é o conjunto das ações que você faz ao longo do dia. É o que você, especificamente o que você vai comer depois do jejum. Então é absolutamente possível você conseguir emagrecer fazendo uma dieta saudável, eliminando os industrializados, né? Se quiser dar uma melhorada, uma acelerada, vamos dizer assim, nesse processo de emagrecimento, fazendo uma dieta mais cetogênica. Então não há necessidade de você fazer o jejum se ele não é agradável para você. O jejum é só mais uma das ferramentas que a gente utiliza para dar uma acelerada nesse processo de emagrecimento, principalmente para quem entrou aí no estado de platô, né, que é quando a pessoa não emagrece mais, estabiliza o peso. Então fazer um jejum talvez seja interessante. Mas também não vai dar resultado se esse jejum for feito esporadicamente. Como tudo na vida, para ter resultado tem que ter constância. Então não adianta fazer um jejum uma vez no mês, 2 vezes no mês e achar que isso vai estar ajudando, vai estar acelerando aí o seu metabolismo, vai estar contribuindo aí para essa flexibilidade metabólica que eu falei. Para que haja resultado, né, ele tem que ter constância. Então, que seja 2 vezes na semana ou 3, que seja uma vez na semana, mas tem que ter essa constância para que haja o resultado. Então é isso. O jejum ele pode ser feito por qualquer pessoa, né? Jejum simples, né, de 14, 16, 18 horas, pode ser feito por qualquer pessoa. Mas se você não gosta, se você não se sente bem, não se adaptou a ele, tá tudo bem. Não precisa fazer o jejum para emagrecer. Como eu falei, o jejum é só mais uma ferramenta, mais uma estratégia para te auxiliar no processo de emagrecimento, mas ele não é indispensável, ele não é essencial. Dá para emagrecer fazendo outras estratégias, né, se alimentando bem, de forma adequada. E lembre-se de manter a hidratação, ela é fundamental durante o processo de jejum. Caso seja necessário, reponha o sódio, né, coloca um pouquinho de sal embaixo da língua. Lembre-se também que a fome vem em ondas. Então, durante esse ápice aí da fome, talvez seja interessante tomar um café ou um chá. O chá verde é ótimo para isso. Então, são dicas que talvez possa te auxiliar aí no seu processo de jejum. E é isso, eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha feito aí algum sentido para você e a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações para que você continue a receber conteúdos como esse. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais!